começamos mais um programa, o programa mais fofo da internet. Mas além de ser um programa fofo, o Patinhas para o Alto também te informa sobre o mundo animal. E para começar, iremos conferir uma matéria feita no Parque Zoológico de São Paulo, onde você saberá quais são os animais da fauna brasileira que correm risco de extinção e como podemos ajudar para evitar que isso aconteça. Estamos na zona sul de São Paulo, no Parque Zoológico da cidade, onde encontram-se as nascentes do Riacho do Ipiranga e mais de 3.200 animais abrigados sob os cuidados de profissionais especializados na perpetuação de espécies em extinção. E no programa de hoje, você vai conhecer que espécies são essas que correm o risco de serem extintas da fauna brasileira e por que o Zoológico de São Paulo é fundamental para que isso não aconteça. Estou aqui com a Flávia, que é bióloga aqui no Parque Zoológico de São Paulo, e a Flávia vai explicar um pouquinho para a gente sobre os animais que correm risco de extinção da fauna brasileira. Tudo bom, Flávia? Tudo bem. Então eu queria que você começasse a explicar para quem está em casa quais são os fatores que agravam esse risco de extinção. Atualmente, principalmente o desmatamento, a perda de hábitat, a degradação ambiental. E infelizmente nos deparamos também com caça, muitos animais são caçados. Se a gente for pensar nos felinos, alguns ainda são caçados para retirada de pele. A pele ela é exportada e tem um alto valor comercial. Quais são os animais assim que eles tiram a pele para usar como produtos? Que animais são esses? Na década de 60, 70 e 80, quando não existia programas de conservação consolidados, a jaguatirica ela foi muito vítima dessa atitude humana. Cerca de 80 mil peles eram exportadas anualmente para a Europa, para a confecção de casacos, de sapatos, coisas fúteis, né? Onça-pintada sofreu muito, é um animal ameaçado de extinção, mas ela já não sofre tanto com a caça e com a perseguição humana, mas sim com a degradação do ambiente que ela vive. A área de ocupação está ficando cada vez mais restrita, cada vez mais reduzida, e é um animal topo de cadeia. Ela precisa de grandes áreas para se desenvolver bem e também para se reproduzir. Quando você fala topo de cadeia, o que isso significa? São os grandes predadores. Dificilmente há animais que irão predá-los, caçá-los. Eles são os caçadores, digamos assim. São os grandes carnívoros. Então no Brasil nós temos a onça-pintada, na África os grandes tigres, tigres de Bengala, siberiano, temos também os leões. Todos são animais topos de cadeia. Hoje, graças a Deus, nós não usamos mais peles, né? Eu espero que você que esteja em casa nem pense em ter nada de pele aí no seu armário, né? Não é nada ecológico. Nada ecológico, você pode estar contribuindo para a extinção desses animais. Mas hoje nós já temos esses programas de preservação. E como que começaram esses programas aqui no Zoológico de São Paulo? O Zoológico tem um programa de conservação com os micos-leões, que é um programa já antigo. Nós temos uma área isolada que fica no bastidor do zoo chamado de micário. É uma área destinada para a reprodução de 3 espécies de micos-leões. São animais encontrados somente no bioma Mata Atlântica. Então, eles são endêmicos, a gente usa esse termo. Endemismo, eles são endêmicos da região de Mata Atlântica. Aqui, ó. Aqui não ocorre mico-leão, mas a vegetação é a mesma. Então, se esses animais desaparecerem deste bioma, significa que eles desapareceram do planeta. Quais são os animais da fauna brasileira que estão assim no topo da lista correndo risco de extinção? Infelizmente são vários, né? Nós temos o mico-leão preto, mico-leão... Que é esse aqui, né? Esse daqui, que a gente está aqui na frente. Que o Zoológico desenvolve um projeto de conservação, foi a campo fazer monitoramento da população para saber quantos indivíduos adultos e que estão na fase de reprodução, para pensar na perpetuação ali dos indivíduos.
Onça-pintada, infelizmente, ela está bastante ameaçada. A jaguatirica está vulnerável à ameaça também. Temos a anta, é um animal que sofre muito preconceito, ela é considerada a jardineira das florestas, é um animal herbívoro, então ela tem grande importância ecológica, grande importância ambiental. Por quê? Ela se alimenta de vários frutos e algumas plantas só vão germinar se passar pelo trato digestório da anta, porque precisa ter ali uma reação química para preparar essa semente para quando cair no solo germinar. Então não é um animal burro, não é um animal desprovido de inteligência. Existem aquelas expressões populares, sua anta, você é uma anta, mas isso não procede, é um animal muito inteligente na natureza. E já houve vários registros de que quando ela está doente, ela consegue se automedicar, ela ingere argila, ela come carvão, ela consegue comer algumas plantas que, pela sabedoria já passada através de linhagens, de mãe, dos parentescos dela, que ela consegue neutralizar algumas toxinas de planta também. Então é um animal muito sábio. Tá vendo? Então, preconceito nosso falar que a anta não é inteligente, né? Vocês têm algum projeto que seja em parceria com o IBAMA, por exemplo? Em parceria, não. Mas ele acaba fiscalizando, é o órgão mais que fiscaliza assim, as atividades de jardins zoológicos, né? Não só daqui do Zoológico de São Paulo. Que muitas pessoas têm animais em casa que consideram domésticos e nem sabem que esses animais são proibidos por lei você tê-los em casa. Que animais são esses, Flávia? Então, animais silvestres no país é proibido a criação, a não ser que sejam animais com autorização do IBAMA para serem comercializados. Por exemplo, tucano, arara, mas a pessoa ela só pode fazer a aquisição desses animais em estabelecimentos idôneos e tem que ter nota fiscal. Se for o caso de aves, tem que ser anilhado. A anilha é uma pulseirinha que fica na perna da ave e tem um número de registro, e esse número de registro consta a série, a numeração do criadouro que ela veio. Então é uma série de burocracias que a pessoa ela tem que levar sim em consideração na hora de fazer a aquisição, porque caso contrário, se ela colaborar com o mercado, esse comércio ilegal de tráfico, ela também está colaborando com a extinção de muitos animais na natureza. E o tão famoso papagaio que todo mundo tem em casa? O papagaio verdadeiro, que de nome científico Amazona estiva, não é permitido. Infelizmente, muitas pessoas mantêm essa ave em casa, mas ela é uma ave silvestre, ela não é uma ave exótica, portanto, é proibido mantê-la em casa. A pessoa aprisiona um animal ilegalmente, ou então está havendo um tráfico de animais. Como que eu posso denunciar como cidadã? O que eu devo fazer? Qual é o meu papel? Não se deve negligenciar se você presenciar isso, né? Tem que levar a situação às autoridades, que no caso é a Polícia Ambiental. E a Polícia Ambiental, tomando conhecimento disso, ela vai tomar as providências necessárias, certamente retirar o animal da pessoa, ou então verificar se a pessoa, e se ela está de acordo com a lei, para manter aquele indivíduo em casa. E existe por exemplo, existe algum número de telefone, algum disque denúncia, alguma coisa assim? Tem, no site do Ministério do Meio Ambiente tem o número da Polícia Ambiental lá e é para esse número que tem que ser ligado. Queria que você deixasse um recado para quem está em casa, para que nós, como cidadãos, não cometamos tais erros que possam agravar essa situação. O que está mais acessível, mais próximo da gente seria a questão da sustentabilidade, né? Não poluir a água, não poluir rios, não poluir o ambiente que você vive, colaborar reciclando, primeiro reduzindo o seu lixo, depois de reduzir, reciclar, né? Fazer a destinação correta desses resíduos, porque aqui no parque o lixo é um problema grande. A cada 100 metros há coletores de lixo, mas a gente encontra lixo jogado no chão. E o vento, às vezes, acaba levando esse lixo para o recinto dos bichos. E muitos animais comem palito de sorvete, embalagem de salgadinho, e eles vêm a óbito. E aí, quando é feito a necrópsia do animal, é constatado mesmo que ele morreu por conta do lixo ingerido.
Então, são essas pequenas coisas que acabam fazendo diferença para o meio ambiente. Tá ótimo, muito obrigada, Flávia. Foi super esclarecedor. À disposição. Obrigada. Imagina. Saindo do Parque Zoológico, iremos para o Aquário de São Paulo, onde você irá conhecer um pouco mais sobre a migração dos pinguins. E você aí de casa, sabe me responder? Pinguim é peixe ou é ave? Estamos hoje no maior aquário da América Latina, que fica aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga, acumulando 1 milhão de litros de água e abrigando cerca de 300 espécies de animais. O Aquário São Paulo é comprometido com a preservação e pesquisas em favor dessas espécies. Sendo um dos únicos aquários temáticos do mundo, o local é ponto turístico para quem visita a capital paulista e também para quem mora aqui. E agora eu tô aqui com a Bruna Schwarz, né? Eu treinei para falar direitinho o sobrenome dela, a Bruna, que é bióloga aqui no Aquário São Paulo. E a Bruna é quem cuida desses pinguins, né? Esses lindinhos aqui. Quantos pinguins são, Bruna? Temos 8 indivíduos, 5 fêmeas e 3 machos. Você dá nome pros pinguins? Todos têm nome. Conta os nomes deles aí. Tchu, Rap, Pete, Branca, Amarela e o Rock. É verdade que o pinguim ele só vive no frio? Acho que isso é mito, hein, gente? Fala É aí mito, pra é gente. mito. É mito. Temos várias espécies que não vivem necessariamente no gelo. Os pinguins de Magalhães, eles são da região da Patagônia, então eles ficam em torno de 17, 18, eles chegam a ficar até nos 22 graus, assim, então é bem nada de gelo. Tá, esses são os pinguins de Magalhães, Isso. né? Esses que nós estamos vendo aqui. Mas me diz uma coisa, por exemplo, esses pinguins, eles sobreviveriam no frio? Muito frio? Muito frio não, mas até uns 13 graus, assim, eles aguentam. Como que esses 8 aqui chegaram aqui? Conta pra gente. Na verdade, os pinguins são aves migratórias, então nessa parte da migração eles acabam subindo atrás dos cardumes de peixe e acabam ou se perdendo dos grupos e aí acabam parando na praia debilitado, fraco, desidratado ou com algum tipo de doença e eles são pegos, levados para os centros de reabilitação, onde lá é verificado se esse animal tem condição ou não de voltar para a natureza, senão ele acaba sendo destinado para os aquários zoológicos. Então, na verdade, o que vocês fazem aqui, a exemplo do zoológico, a exemplo de outros aquários, o que vocês fazem aqui, então, na verdade, é salvar os que estavam com risco, é isso? Na verdade, se eles fossem liberados, a chance de sobrevivência ia ser quase zero. Como cuidar de um pinguim? Quais os cuidados que vocês têm aqui com eles? Alimentação, parte de suplementação, a gente tem um trabalho de pesar os animais, comportamento, a gente tem que analisar todo o fotoperíodo, porque isso influencia a muda, influencia período reprodutivo, limpeza do ambiente, você tem que conhecer o indivíduo, o comportamento do indivíduo, porque eles têm personalidade. Então, um é bem diferente do outro, então né? você tem que conhecer indivíduo por indivíduo para saber a necessidade do animal. Acontece reprodução em cativeiro, né? A gente usa essa palavra, parece um pouco pesada, mas cuidado em cativeiro, né? Acontece essa reprodução ou não? Acontece. Aqui? Eles estão no começo ainda, eles são juvenis, a gente só tem 3 indivíduos que atingiram a maturidade sexual. Então, eles estão no comecinho, são pais de primeira viagem, então eles não tiveram a postura ainda dos ovos, mas já tem um comportamento reprodutivo. Os outros não, porque eles ainda não atingiram a maturidade. Entendi. Você que está em casa não sabe, eu também não sabia, mas eu estava estudando que cada espécie de pinguim, ela tem uma maneira de cuidar dos seus ovinhos. Sim. Eu vi que tem alguns que enterram os ovinhos, né? Tem alguns que fazem uma cabaninha de pedra. E tem alguns que usam uma dobra que eles têm na barriga, né? Pra cobrir. Como que os pinguins de Magalhães cuidam dos seus ovinhos? Eles fazem o ninho com gramíneas, com pedras, pedregulhos.
e eles chocam o ovo mesmo, eles não enterram, não empurram areia, nada do tipo, eles chocam e eles revezam, né? Macho e fêmea cuidando. Macho e a fêmea. Isso. E esse trabalho de vocês de recuperar e encontrar esses pinguins, ele acontece em campo? Vocês vão a campo procurar esses animais ou eles são trazidos para cá? Vocês não precisam ir a gente procurar? não vai, eles ficam no centro de reabilitação e o centro de reabilitação que entra em contato para destinar, porque eles também não têm suporte para manter os animais por muito tempo. Entendi. Então eles acabam destinando para os lugares. E o que eles comem, assim? A gente já imagina que é peixe, né? Mas eu acredito que não é só chegar e jogar um peixe. Tem toda uma dieta balanceada. Como que isso acontece? Na verdade, a gente faz a dieta deles de acordo com o peso de cada indivíduo. A gente divide, né? Peixe gordo, peixe magro. E aí tem uma variedade bem grande. Eles comem sardinha, manjuba, manjubão, trilha, Maria Luísa, betara, chicharro. Tem uma... E lula, camarão também eles comem. Já aconteceu de nascer pinguinzinho aqui em alguma outra ocasião? Não, aqui Não, na instituição não. Né? Porque a nossa vontade Ainda eles ter são noção. novos. Quem sabe no final do ano, começo do ano que vem, a gente está torcendo. Que bom. E quem mora no litoral, por exemplo, porque esses pinguins, geralmente eles chegam ao Brasil por onde, Bruna? Aqui em São Paulo? Na verdade, eles sobem, né, a Costa do Sul, principalmente a maior parte da ocorrência, Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, e aí vai subindo até São Paulo, chega bastante. Acontece de ter uns perdidos, igual teve há 2 anos atrás, no Espírito Santo, um monte, chegou lá. Nossa, eles nadaram da Patagônia até lá? Mas o número é bem menor. Entendi. O mais comum é chegar até São Paulo, Rio de Janeiro ali e tá bom. E esses, por exemplo, eu não sei se eu tô fazendo uma pergunta boba, né? Porque eu não sou dessa área, mas eu vou perguntar. Por exemplo, se eu estiver na praia e eu ver um pinguim, creio que é meio raro isso acontecer, mas se por acaso eu estiver velejando, eu estiver na praia e eu ver um pinguim, o que eu, como cidadã, deveria fazer? Bom, se você estiver em alto mar, na verdade não tem muito, né? Se você vai pegar, você corre o risco de tomar bicada, então tem que pensar também na segurança. Bicam. Agora, se você estiver na praia e o pinguim estiver debilitado, ele aciona a guarda costeira, não pega o indivíduo, não fica fazendo uma rodinha, uma roda. Né? Não, tenta isolar, não deixa o público ficar perto, porque o bicho já pode estar debilitado, estar estressado. Então, evitar aglomeração de gente. Aciona a guarda e aí eles tomam as primeiras. Porque né? tem gente que pega, põe no gelo, fala, pinguim é de gelo. Não é. Então, pega e põe no gelo. Nisso, o pinguim, ou ele vem a óbito, porque ele está bem fraco, ou a pessoa se machuca porque ele vai bicar, ele não te conhece, ele não sabe o que você vai fazer com ele. Então, para evitar maiores problemas, tanto para o indivíduo, para o animal, quanto para nós, melhor só acionar e as autoridades que cuidarem, né? E em média, quanto vive um pinguim de Magalhães, que são esses que a gente está vendo? 15 anos. 15 anos? Vive bastante, né? E essa é uma das menores espécies? Não poderíamos considerar como uma das menores. Tem o pinguim azul, que é pequenininho. Que é pequenininho, né? O azul. Mas tá na média, é um mediano. Eu li que tem um pinguim que chega a mais de 1 metro, é verdade? O rei e o imperador são os 2 maiores. E onde vivem esses grandões aí? São animais antárticos. Tá vendo hoje, né, a gente pensando aí que os pinguins só vivem no gelo, então você que encontrar um pinguim por aí não vai colocar ele na geladeira, tá? Aliás, quem nunca teve, né, um pinguim de geladeira, gente, né? Quem nunca teve? Ouviu a avó que tinha, a mãe que tinha, né? Que legal, mas é um trabalho muito bacana e vocês fazem pesquisas também, Sim. não é, Bruna? Essas pesquisas são em prol desses animais, né? Sim. Tanto pro bem-estar quanto para a conservação, né? E existem aqui várias equipes, né, se revezando. A equipe de manejo, manejo, educação ambiental, a parte de conservação aqui do aquário. Muito bacana. E quem quiser visitar aqui? O aquário fica aberto de segunda a segunda, das 9 às 6 da tarde. E olha, eu vou falar pra você que tá em casa. Eu me apaixonei tanto por esses pinguins que eu convenci a Bruna a me dar um pra levar pra casa. Você acredita nisso? Bruna, cadê meu pinguim? Aqui, seu pinguim. Ué, não tá bom esse? Queria comprar
Não era bem isso, né? Mas tudo bem, tá vendo? Aqui eles estão bem cuidados, hein? O pinguim pra gente é só o ursinho aqui da lojinha ou na geladeira. Daqui não sai. Daqui não sai. As maravilhas da criação não param por aí. Confira esse vídeo na sequência e prepare para se emocionar.
exemplo desse cachorrinho que foi salvo quando pensava não haver mais saída, sempre haverá uma saída de Deus para sua vida. Talvez o cãozinho não tenha lembrado do golfinho naquele momento, mas Deus pode usar qualquer um para te abençoar na hora do desespero. Você não está sozinho. Para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. E no lugar do teu medo haverá a provisão, o escape e o socorro. Todos podem te deixar na mão, mas Deus não. Com Ele você passa as muitas águas e não se afoga. Guarde essa palavra no seu coração. E se você quer ver o vídeo do seu animalzinho aqui no programa, mande um e-mail para webtv@boladeneve.com. Até o próximo Patinhas para o Alto!